do profeta Obadias. Ali perto de Jonas, Amós. Livro do profeta Obadias. Lá em minha igreja a gente trabalha a questão sequenciada, expomos todo o livro. E o último livro que expus na igreja foi justamente Obadias. Eu quero compartilhar com os irmãos a primeira mensagem que eu trouxe na minha igreja, ao introduzir ao livro de Obadias. Eu quero compartilhar com os irmãos também nessa noite. Obadias, vamos ler só o verso primeiro. Vamos ficar só no verso primeiro nessa noite. Obadias, verso 1. Todos encontraram? Amém? Então, ouça com fé o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Vamos orar. Tu és nossa porção, Tu és nossa herança, Senhor, como cantamos essa noite. E nós te bendizemos por isso, porque não temos um bem maior, nada melhor. Não existe nada mais prazeroso do que servir ao Senhor. Por isso aqui estamos, no dia do Senhor, em Tua casa, com os nossos irmãos. Cantamos a beleza da Sua santidade. Cantamos solicitando a Tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, ó Deus, ainda estamos aqui peregrinando rumo a Sião, e te pedimos que nos ajude diante dos dilemas que nós enfrentamos nessa vida. Por isso nos auxilia, ó Cristo, é o que eu te peço. E agora que estamos diante da Tua palavra, eu rogo ao Senhor encarecidamente, desvenda, Senhor, os nossos olhos. Abra, Senhor, por amor do Teu nome, o nosso coração, para que possamos olhar para a Tua palavra e entendê-la, guardando em nosso coração, para não pecar contra Ti. É esta oração que Te fazemos, em nome que está acima de todo nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, todos nós sabemos que brigas familiares são terríveis e geram consequências que por vezes ultrapassam as gerações. Constantemente nós vemos as consequências desse mal sendo retratado em novelas, em filmes, em livros, onde famílias, por um motivo ou outro, se odeiam e acabam travando uma guerra sem fim, promovendo morte de ambos os lados. E essas histórias são famosas. Quem não conhece ou nunca leu o clássico Romeu e Julieta de Shakespeare? Em sua obra, Shakespeare narra o amor de dois jovens, um amor que seria impossível, porque suas famílias, Montecchio e Capuleto, viviam em pé de guerra. Todo esse conflito acabou em uma tragédia para ambas as famílias. E o final da história é triste, se você já assistiu ou já leu o livro. Ela, para fugir de um casamento arranjado, simula a própria morte ao tomar uma bebida que a deixaria quase morta, como morta. E ele, por não receber o recado desse plano que ela colocaria em prática, ao vê-la naquele estado, toma veneno e se mata. E quando ela desperta do seu estado e vê o seu amado morto, desesperada, ela toma um punhal e tira a sua própria vida. A disputa familiar acabou promovendo uma grande tragédia, a morte de dois jovens. E o interessante é que esses acontecimentos, essas rixas familiares, deixaram a história, deixaram a ficção e passaram a existir de forma real. Por exemplo, em nosso país, desde a década de 1920, as famílias Oliveira e Suassuna vivem guerra, porque insistem em reclamar o mesmo pedacinho de chão lá na Paraíba. A história já teve tantas idas e vindas que ninguém sabe ao certo como começou, mas já migrou para a política, em que ambas as dinastias disputam o poder.
Não que a briga seja civilizada, porque em 2011, a polícia de Catolé do Rocha, na Paraíba, prendeu 21 pessoas para tentar dar fim à baixaria que as duas famílias estavam causando. Calcula-se que até hoje, mais de 100 pessoas já morreram de ambos os lados por conta dessa disputa. Perceba que problemas familiares podem resultar em dor, sofrimento e morte. E é justamente sobre isso que o nosso pequeno livro de Obadias trata. Sobre o julgamento de Deus a um conflito familiar. O nosso texto essa noite trata sobre isso. Trata sobre uma disputa entre duas famílias, muito maior do que as nossas histórias iniciais, que durou muito tempo, que produziram muita dor e sofrimento e que acabou no julgamento por Deus. Hoje eu quero mostrar para vocês a triste história da inimizade entre os edomitas e os israelitas. Inimizade que resultou no julgamento de Deus. Nós vamos ver hoje como essa inimizade começou e veremos como as consequências dessa inimizade é tratada por Deus. Mostrando que problemas, entendam isso, problemas precisam ser tratados no tempo certo para não produzir frutos amargos. Então, com essas breves informações em mente, eu vos convido a entender que mágoa não tratada produz conflito que só encontrarão seu fim se Cristo verdadeiramente te libertar. Vou repetir. Mágoa não tratada produz conflitos que só encontrarão seu fim se Cristo verdadeiramente nos libertar. Então, não fez sua Bíblia, vai ser apenas o verso 1 hoje, mas eu quero que você atente, olhe atentamente para o texto. Veja o que diz o verso novamente primeiro, mais uma vez. O texto diz: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Amém. Queridos irmãos, esse pequeno livro é um daqueles que poucos conhecem, e que inclusive, por não conhecer, alguns têm até dificuldade para encontrar na Escritura. Percebi que vocês acharam muito rápido o livro, tá? Então vocês não têm dificuldade. Mas livros que poucos já leram e aparentemente não dão muita importância para ele. Um estudante uma vez chegou a afirmar que esse livro não traz nenhuma verdade tão significativa, mas ele está enganado. E essa afirmação desse estudante se deu porque o livro é pequeno, ou porque foi produzido por um profeta menor. Sim, ele é o menor livro do Antigo Testamento. Sim, Obadias é um dos profetas menores, mas esse livro nos traz uma mensagem extraordinária que nos ajudará. Por isso eu convido você que leia esse livro em casa, que nos ajudará em nossa deficiência de tratar os nossos dilemas sempre com a ajuda do Senhor. E que mesmo nas dificuldades, sejam elas familiares ou sociais, nós precisamos sempre recorrer ao Senhor, porque Ele não somente pode nos ajudar, como pode tratar o nosso coração dorido e sofrido. Temos nesse pequeno livro uma mensagem que nos faz olhar para o nosso Senhor diante das dificuldades enfrentadas por nós. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos ao estudar o livro de Obadias está ligada ao fato que pouco sabemos sobre o profeta. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que, por mais que você não saiba quem foi Obadias, ou que não tenha um registro de quem ele foi, o que você precisa saber é que ele é um servo do Senhor. Um servo do Senhor, que inclusive o seu nome significa isso, servo de Jeová, que foi chamado pelo Senhor para uma missão dura e específica, a de mostrar para Edom que um dia o resultado de uma vida rebelde, de uma vida arrogante, resultará em julgamento por Deus. Edom vai ser punida, Edom vai ser castigada por causa da sua arrogância, por sua soberba e pela sua falta de amor. E é sobre isso que o livro trata. Deus tratando um povo rebelde. Então o livro começa assim: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A primeira verdade que o profeta nos ensina aqui
por mais simples que seja, é que ele não está anunciando a mensagem do seu coração, ou uma sentença promovida por ele, cheia de ressentimentos e de vingança. Não. As pessoas poderiam pensar assim, devido ao teor da sua profecia. Mas não são os achismos, nem palavras ressentidas que serão promovidas ou faladas por esse profeta, mas sim a palavra do Senhor. Deus chama esse homem para pronunciar uma sentença dura a um povo que é rebelde, a um povo que precisa dessa mensagem, para que o coração seja tratado. Talvez o profeta nem quisesse estar ali, mas o seu compromisso com o servo do Senhor o levou a pronunciar as palavras de sentença a um povo pecador. E perceba, queridos irmãos, que esse princípio parece ter se perdido num caminho escuro em que muitas igrejas têm caminhado. Hoje, quando ouvimos alguém se levantando dizendo que tem uma profecia, ou dizendo que fala em nome de Deus, na grande maioria das vezes, não é como encontramos na Escritura. Não é com um martelo para esmigalhar a dureza do nosso coração, ou nos mostrando que precisamos de mudança, que precisamos abandonar o caminho do erro para não experimentarmos o julgamento de Deus. Hoje o que nós vemos é uma mensagem que soa mais como um horóscopo, que diz como será a sua semana, ou que afirma aos quatro cantos que você é o ponto fraco de Deus, que acaricia o nosso interior, nos fazendo ver que nós merecemos coisas boas e dádivas de Deus. Sim, Deus vai fazer isso. Mas por vezes é só essa mensagem que nós escutamos ao longo dos anos. E perceba que é assim, porque tem gente que gosta de ouvir isso, que se cansou da mensagem de arrependimento porque ela é dura, que se cansou da mensagem que diz que nós precisamos mudar ou abandonar o nosso caminho de erro para não ser julgado pelo Senhor. Nós não gostamos de ouvir aquela palavra que vem para tratar o nosso coração. Nós gostamos de ser acariciados. Nós queremos ouvir aquela palavra que massageia o nosso coração, que nos deixa viver como estamos. Hoje um grande número de crentes corre atrás desse tipo de discurso, buscando algo além da verdade, buscando uma mensagem meramente motivacional, mensagem que mostra o quanto você é merecedor de sucesso, de saúde, de bem. Uma mensagem que agrada o coração. E como nós gostamos de ser acariciados, meus irmãos. Como nós gostamos de ouvir que nós somos os melhores e que receberemos boas coisas por isso. Só que nem sempre é essa mensagem. Nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, e nós estamos sujeitos a todas as coisas, estamos sujeitos à queda. E por isso o profeta do Senhor vem para trazer a mensagem ao nosso coração, para endireitar o nosso caminho, para que olhemos para o erro, para que entendamos onde estamos pisando em falso, para nos erguer e trilhar o caminho que se espera do verdadeiro crente. E é por isso que precisamos lutar e ouvir essas palavras. Por isso precisamos de uma palavra dura, uma palavra que nos faça enxergar o triste caminho que trilhamos. Entenda que se Deus traz uma palavra dura ao seu coração, agradeça, porque Ele te ama. Ele só corrige filho. E se alguém se aproximar de você com uma mensagem diferente dessa, não dê ouvidos, porque ela é falsa. O que precisamos é dar ouvidos à palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática. E é isso que vai acontecer. O profeta foi chamado por Deus para uma palavra dura de Deus, para mostrar agora a sentença de juízo contra um povo que andava errado. Então veja, para que você entenda o conteúdo da mensagem, você precisa conhecer a história de Edom. Porque você deve estar se perguntando, quem é esse povo? Quem são os edomitas? De onde eles são? O povo de Edom, se você não estava aqui hoje pela manhã, o povo de Edom são os descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E nós sabemos que a história desses dois irmãos foi uma história marcada por conflitos, por mágoas, ressentimentos e traições. Uma história terrível, como vimos hoje pela manhã. Porque desde o início, se você não estava bem rapidinho,
desde o início da história desses irmãos gêmeos, nós vemos uma tremenda rivalidade entre eles. E perceba que essa rivalidade não começa como acontece ou como as rivalidades que há entre nós. A rivalidade desses dois irmãos não foi naquele jantar de família onde alguém faz uma brincadeira com você que você não gosta. Muito menos naquele momento onde um irmão ou um tio tenta chamar a sua atenção na frente de todos, ou quando algum familiar, ou algum parente, ou alguma pessoa da igreja faz algo que você não gosta e aquilo ressente o seu coração. Não, com esses dois irmãos foi diferente. Ela começa no ventre da mãe, onde os dois já brigavam lá. E no dia do nascimento, mesmo Esaú saindo primeiro, nós temos Jacó segurando em seu calcanhar, mostrando que ele iria roubar tudo que pertencia a Esaú. Uma rivalidade que começou ali, antes mesmo de nascer. E ao longo da história, nós encontramos Moisés narrando diversos acontecimentos que acirraram ainda mais essa questão. Você se lembra da ocasião onde Esaú, com fome, vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Que cena triste para um homem como Esaú. Alguém já disse que essa foi a refeição mais cara da história. Mas essa maneira de agir impulsiva mostrou muito sobre quem é Esaú. Um homem que estabelece como prioridades aquilo que está debaixo do sol. Seu estômago era seu Deus. Um homem que viveu distante de Deus, e este afastamento de Deus vem do padrão de vida estabelecido por Esaú. E essa acirrada disputa, com o passar dos anos, foi piorando e chegou ao extremo quando Jacó engana seu pai, como vimos hoje pela manhã, se apropriando de um plano brilhante, mais maquiavélico, de sua mãe, onde ele se passaria por Esaú e assim ficaria com a bênção de Isaac. Como afirmei hoje, na história de Esaú e Jacó, não tem bonzinho, não tem parte boa e parte ruim, todos são maus. Uma família de gente má, que vai usar de esperteza para se dar bem, que vai se utilizar do jeitinho para alcançar aquilo que eles esperam. Mas essa esperteza pode até levá-los a uma satisfação momentânea, mas resultará em frutos terríveis. Como eu disse hoje pela manhã, você pode até pensar que os pecados, os planos para esconder o erro jamais serão descobertos, ou que não trarão consequências à sua vida. Eu preciso que você entenda que pecado sempre cobra. Pecado não consegue ficar escondido. Ele gosta de aparecer para envergonhar aqueles que se iludiram com ele. Jacó pagaria um alto preço pela sua desobediência e pecado. E como bem sabemos, essa atitude de Jacó promoveu a ira de seu irmão, que decidiu matá-lo. E ele o faria se a mão da mãe não agisse antes, mandando seu filho preferido para longe, para se esconder. Mas essa situação de medo, de perseguição, estará no ar por décadas. Mas como sabemos, eu preciso que você entenda isso, Deus chamou esse homem, Jacó, para o conselho. E depois ele foi tratado, foi transformado em Israel. E para que isso fosse completo, deveria haver uma reconciliação entre os irmãos. Isso acontece. Só que eles não se tornam próximos. Há uma distância respeitosa entre eles. Pois entre eles ainda há marcas do passado que não foram tratadas e que foram alimentadas durante as gerações. A inimizade que nasceu entre Esaú e Jacó passou para os seus descendentes, e veja que isso é muito triste, e durou muito tempo. Nem mesmo os 400 anos de Israel no Egito foram suficientes para apagar as marcas do coração do irmão de Israel, dos edomitas. A inimizade entre eles continuou. A inimizade não ficou somente com Esaú e Jacó, mas ela se estendeu para todos os seus descendentes. Eles não esqueceram a ofensa feita lá atrás à família deles. Queridos, esse é um problema terrível que nós enfrentamos.
Carregamos sobre nossos ombros e corações sentimentos e situações que deveriam ter sido resolvidos lá atrás, e por não terem sido resolvidos no tempo apropriado, isso tem causado um impacto terrível no presente. Tem nos feito ser pessoas amargas. E quantas pessoas amargas nós não temos hoje, porque não trataram os seus problemas e os seus dilemas, não trataram as suas desavenças. Pessoas e mágoas e sentimentos que têm atrapalhado nossa caminhada, impedindo de enxergar claramente o que está à nossa frente. Veja quantas famílias não estão destruídas por isso. Filhos que herdaram o rancor dos pais, famílias que por vezes nem sabem e nem estiveram presentes no momento do problema, mas alimentaram o ódio no coração das futuras gerações de tal modo que elas agem como se estivessem lá. Filhos que não viram o problema, filhos que não experimentaram o problema, mas que a mágoa e a dor foi tratada e remoída em casa de tal maneira que os filhos herdaram esse problema como se eles estivessem lá no dia da mágoa, no dia do enfrentamento. O que nós precisamos entender é que problemas que permanecem sem solução têm efeitos persistentes e duradouros e machucam. Se não buscarmos deixar o passado no passado, se não buscar a reconciliação, nós experimentaremos o gosto amargo que a falta de perdão produz em nossa vida. Essa é a razão por que a Bíblia nos instrui a usar a energia criada pela ira para resolver os problemas com outras pessoas antes que o sol se ponha. É por isso nós inclusive somos advertidos de que quando falhamos nisso, nós damos lugar ao diabo. Você precisa pegar todo esse sentimento, todo esse ressentimento, para usar, não para alimentar ainda mais a mágoa ou a ira, mas para tratar e resolver o problema. A grande questão é: você tem deixado o passado no passado? Ou você tem buscado as oportunidades para revidar? O passado pode afetar drasticamente o seu presente e moldar o seu futuro de maneira negativa. Por isso, resolva, trate, não desperdice as oportunidades que são dadas por Deus para que você resolva o seu problema. Porque se não resolvidas, elas podem gerar algo terrível no futuro, como você vai ver aqui. E é justamente isso que acontece com os descendentes de Esaú. Veja bem, quando olhamos para Gênesis, nós encontramos os nomes dos descendentes de Esaú. E lá fala que eles saíram daquela região que fora dada a Abraão e foram morar numa região chamada de Monte Seir, que ficava ao sudeste da terra prometida. Esse povo se estabeleceu, os edomitas, os descendentes de Esaú, se estabeleceram nessa terra por muito tempo. Por muito tempo. Os seus irmãos, os israelitas, foram para o Egito, se tornaram escravos, passaram 400 anos lá. Quando o povo de Israel volta do Egito, eles, para chegar à terra prometida, precisaria necessariamente passar por dentro da terra de Edom, para poder se estabelecer na sua terra. E Deus havia dito para Israel que quando tudo isso acontecesse, eles não deveriam tomar a terra de Edom, porque ela pertencia aos descendentes de Esaú. Porque Deus havia dado aquela terra para os descendentes de Esaú. E quando Israel chega nessa terra, Moisés respeitosamente manda um mensageiro ao rei de Edom, pedindo passagem pela terra. Deuteronômio narra isso. Porque seria um grande atalho para Israel, ao invés de dar a volta para chegar na terra, que demoraria muito tempo, ela passaria por dentro da terra de Edom e chegaria muito mais rápido à terra prometida. Moisés então manda esse bilhete, pedindo passagem pela terra. E essa seria a grande oportunidade que Edom teria para resolver os seus problemas. Deixar de lado as questões dos seus antepassados e dar passagem para o seu povo. Olha o que Moisés disse no
ambiente para o rei de Edom. Diz assim: pedimos-te assim que nos deixe atravessar o teu país. Olha como Moisés é claro. Seremos cuidadosos, não pisaremos terra cultivada, nem iremos pelas vinhas, nem sequer pretendemos beber a água das tuas fontes. Limitar-nos-emos ao caminho principal e não deixaremos até que tenhamos atravessado a fronteira do outro lado. Você percebe o que Moisés está pedindo? Moisés está dizendo: olha, deixe-nos passar. Não tocaremos em nada, não pegaremos em nada, não beberemos nem mesmo da fonte. O que nós queremos é passar. Olha a oportunidade para resolver o seu problema. Olha a oportunidade para tratar os dilemas familiares de Esaú e Jacó, onde ele poderia dizer: não pode passar, vamos resolver esse problema. Mas não foi isso que aconteceu. A resposta do rei de Edom foi: não. Se vocês tentarem atravessar, o nosso exército dará conta de vocês. Eles não permitiram que o seu irmão Israel passasse por suas terras. Mas por que isso? Por que tratar assim o irmão que havia sido maltratado tanto pelo Egito? A resposta é simples. Como sabemos, Esaú odiou a Jacó por ter roubado a bênção. E agora, quando eles estavam perto de receber a herança do Senhor, o desejo deles é vingança. Se Esaú não pôde ter, então faremos de tudo para dificultar a sua herança. Faremos de tudo para dificultar que vocês herdem a terra prometida. E qual foi a resposta de Israel diante de tamanha falta de bondade? Eles simplesmente deram a volta. E Deus ainda os alertou a Israel, dizendo: não paguem mal por mal. Deuteronômio 23, verso 7 diz assim: não aborrecerás os edomitas, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois é estrangeiro, pois estrangeiros foste na sua terra. Você percebe como é que Deus tenta tratar com o nosso coração? Você percebe que a ação de Deus sempre foi não pagar o mal por mal. Sempre foi resolver os dilemas, sempre foi não olhar para a ofensa, mas passar por ela, entender e sempre pagar o mal com o bem. Deus estava dizendo: não alimente mágoa em seu coração, não vingue a injúria, faça diferente. Essa história entre os irmãos Jacó e Esaú, Israel e Edom, é marcada por uma alternância de inimizades, de ressentimentos e amargura, que levou a escolhas tolas, a buscar a vingança. Edom teve a oportunidade para mudar tudo e não fez. E esse orgulho custará caro para esse povo. Queridos irmãos, talvez a história de Edom e Israel seja a sua história, a história de sua família. Família marcada por brigas, por desavenças, por mágoas. Talvez você até seja o pivô da discussão. Ou quem sabe, você seja aquela pessoa que sofreu a injustiça e hoje não sabe lidar com isso, não sabe como lidar com a situação. O que você faz é conviver todos os dias com esse sentimento, com essa raiva, com essa mágoa. Mas você precisa saber que essa dor e essa mágoa te escraviza, te adoece e te faz viver uma vida miserável. Um comentarista diz assim: a mágoa é uma prisão, ela é o cárcere da alma, o calabouço das emoções, a masmorra escura onde os prisioneiros são atormentados pelos verdugos da consciência. Quem se alimenta da mágoa não tem paz, não tem liberdade, não tem alegria, não conhece o amor, não tem comunhão com Deus, não pode adorar a Deus, nem trazer a sua oferta ao altar. Quem retém o perdão não pode orar a Deus, nem receber dele o perdão. A mágoa é autodestrutiva. Ferimos-nos a nós mesmos quando nutrimos mágoa por alguém. Guardar mágoa no coração é como beber veneno, pensando que o outro é quem vai morrer. Quem guarda mágoa no coração vive amarrado pelas grossas correntes da culpa. Quem vive nessa masmorra adoece emocional, física e espiritualmente.
Escrituras são essas palavras, meus irmãos. Ela nos mostra que precisamos nos libertar desse estilo de vida que não condiz com o salvo. Você precisa buscar aquele que pode tratar o seu coração e mudar o que você sente. Você precisa de Cristo. Você precisa aprender com Cristo que não revidou, que não pagou mal com mal e que nas oportunidades que teve, fez o bem e nos ensinou como tratar. Ele nos ensinou o perdão. Porque a chave que abre a porta dessa masmorra tão escura, tão fria, que por vezes nós estamos lá dentro, é o perdão. Somente o perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. Somente o perdão traz reconciliação onde a mágoa gerou afastamento. Somente o perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui aquilo que a mágoa saqueou do seu coração. Você pode até escolher não perdoar. Você pode até escolher não tratar. Você pode até pensar que tudo está bem. Só que não é assim. Um dia nós colheremos as consequências de nossos atos. E a história de Edom e Israel é a prova clara disso. Veja bem, esse povo poderia ter feito diferente. Esse povo poderia ter ajudado a escolher, ter escolhido ajudar. Teve a oportunidade de acabar com a desavença, com a intriga. Mas a oportunidade, quando veio, eles não aproveitaram e não fizeram. O que eles fizeram foi uma amostra do que realmente é o homem. Só que Deus irá punir, então. Por isso, queridos, em meio às mágoas, em meio às desavenças, em meio aos problemas, que eu não estou dizendo que são fáceis e nem são dolorosas, não desperdice as oportunidades de fazer o bem quando elas apresentam a você. Pois elas podem pôr fim a conflitos. Elas podem envergonhar o coração arrogante, levando-o ao chão, levando a entender a necessidade de fazer o bem e de viver em paz. Agora, se você, além de desperdiçar a oportunidade, ainda paga o mal com o mal, as consequências podem ser terríveis. Israel foi alertada pelo Senhor que não deveria pagar mal com mal. Acabou desobedecendo. Não contentou-se em ver o seu irmão agir daquela maneira e agiu mal com o seu irmão. E você verá que o fim foi terrível. Edom se tornou um povo poderoso, próspero. E o seu poder econômico se dava justamente